Sejam bem-vindos, Rádio e TV Objetivo. Estamos ao vivo, direto aqui do Expo São Paulo, onde está acontecendo a edição 2018 da Bet Educar, das maiores feiras de educação da América Latina, reunindo vários expositores, cada escola tentando trazer o seu melhor, né? E é claro que o objetivo não poderia ficar fora. E durante todo o dia, nesses 4 dias de exposição, estaremos aqui nesse cantinho, mostrando um pouco do que o objetivo tem, um pouco do ensino da escola, da entidade, da instituição, com palestras, mostrando para vocês todos que estiverem interessados a metodologia do objetivo. Ao meu lado, Malu Mota, também jornalista, que comanda o programa com a gente. Bom, vamos falar então dessa palestra de hoje. Nós vamos falar da transformação digital do ensino com o uso de inteligência artificial com bots e vídeo. Aqui ao meu lado, o Marcelo Vanini, que é da área de TI do Objetivo. E eu queria começar essa nossa conversa, ô Vanini, te perguntando assim, que momento é esse que nós estamos vivendo da transformação no ensino? Malu, boa tarde, Malu, boa tarde, Silvia, boa tarde todo mundo que está participando aqui da palestra. Que momento é esse? Vamos lá. A gente precisa... quando eu pensei no título dessa palestra aqui, Transformação Digital com o uso de inteligência artificial, me veio na cabeça alguns questionamentos, né? A gente está transformando o ensino e eu entendi que, de certa forma, o ensino está sendo transformado pelas tecnologias que estão disponíveis hoje. Tá? E por que eu coloco nessa perspectiva? Porque quando a gente... se a gente pensar no... Se a gente pensar no contexto de mundo que a gente está hoje, a gente consegue transformar o nosso aluno? Vocês já se fizeram essa pergunta? A gente consegue transformar o nosso aluno? Não. Nosso aluno já nasceu digitalmente pronto. A gente é transformado. Nós somos analógicos, eles já nascem digitais. Exatamente. Então, quem está transformando quem nessa história? Eu acho que esse é o mote da palestra. A gente não transforma o aluno, a gente não transforma o ensino. A gente está sendo transformado pela tecnologia. A gente, instituição de ensino. Tá? O que a gente consegue fazer com o nosso aluno hoje... Você não consegue mais impactar ele com tecnologia. O nosso aluno consome inteligência artificial o dia inteiro, o nosso aluno consome bot o dia inteiro, nosso aluno consome vídeo o dia inteiro, nosso aluno fica na internet o dia inteiro. Então, pouquíssimas coisas você vai conseguir impactar esse aluno para criar engajamento. Tá? Então, nesse sentido, a gente precisa, eu entendo que a gente precisa, a transformação digital, ela é uma transformação de mindset das instituições de ensino. Tá? A gente ouve muito isso daí, olha, vamos transformar... Não, eu entendo que o nosso aluno, a gente consegue desromper alguns conceitos tecnológicos. Agora, transformar, a gente realmente não transforma ele. Tá? Então, a minha abordagem é como a escola está sendo transformada tecnologicamente, para que a gente consiga impactar os nossos alunos. Tá? E, nesse contexto, eu vou dar uma pincelada na história do Objetivo, tá? Nesses 50 anos que a gente tem de história, para vocês entenderem aonde a gente chegou hoje. Tá? Ô Marcelo, você fica à vontade para andar, a gente fica aqui assistindo, fazendo perguntas e intervindo, mas pode comandar aí o espetáculo. E lembrando que todas as pessoas podem fazer perguntas a qualquer momento, né, Vanini? Não tem problema, está tudo decorado, tudo decorado. Vanini decorou tudo, não decorou, Vanini? Se eu souber, eu respondo. E é só levantar a mão, viu, gente?
atrapalha aqui? Acho que não. Um pouquinho da história do Objetivo para todo mundo, tá? É uma instituição com um pouco mais de 50 anos, tá? Idealizada por uma pessoa, o João Carlos de Gênio, mas construída por uma dezena de professores. Uma infinidade de... A gente tem... E por que eu gosto de colocar isso desse jeito? O de Gênio foi a mola mestra do Objetivo. Só que o que trouxe a gente hoje, em 2018, nesse contexto tecnológico, vocês vão ver o que tem de gente por trás construindo a tecnologia do Objetivo. Tá? E eu não estou falando de programador. Eu não estou falando de gente da área de tecnologia. Eu estou falando de professor, eu estou falando de funcionário, eu estou falando de aluno. Aluno que cobra da gente, que reclama, que propõe, que discute tecnologia. Tá? É todo mundo que fez e construiu essa escola, essa história de 50 anos do Objetivo. Tá? A educação passa por um momento de crescimento considerável em todo o país. O interesse da área é cada vez maior por parte dos grupos de investimento. Ok, ninguém discute isso, sem novidade, né? Qual que é a novidade para a gente? Ou, na verdade, aonde que a gente está fora da curva ainda? Nós somos um dos remanescentes nessa história de educação que não estamos apoiados num grupo de investimento. Ou seja, é educação por educação. Tá? A gente não tem um comprometimento de ter que dar um retorno financeiro, de ter que... É lógico, a gente tem que colocar isso na perspectiva correta, porque é um grupo privado. Tá? Mas a gente não é um grupo que está em bolsa de valores, que eu tenho que, a todo custo, colocar um monte de aluno para dentro e dar esse feedback para o mercado. O nosso feedback é para o nosso aluno. Tá? E isso faz muita diferença em tudo que a gente produz aqui dentro. Posto isso, qual que é o nosso grande desafio? A gente tem que entender o que é esse grupo hoje. Hoje a gente é uma empresa horizontal de educação, ou seja, a gente domina a cadeia de ponta a ponta, tá? De pequenininho a pós-graduação. Tá? E não só na transmissão de conteúdo, mas a produção de conteúdo. Qualquer processo tecnológico hoje, por mais dinheiro que você tenha, por mais tecnologia, por mais gente inteligente pensando em tecnologia, essencialmente na educação, ele passa pela construção do conteúdo. E nisso a gente está fazendo um trabalho dentro de casa muito grande com o que a gente chama de curadoria do material. Tá? Se a gente não tem esse trabalho bem feito, não existe mágica na tecnologia. A gente não vai pegar um programinha, um ente de informática e falar assim, olha, robô, bot, venha cá e dê inteligência artificial para essa minha apostila. Não funciona assim na tecnologia, em campo nenhum. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma curadoria do material. E o que é essa curadoria? É saber o que a gente produz, quanto do que a gente produz sobre cada tópico a gente tem, porque você não tem um professor apenas falando de equação do segundo grau. Dentro de uma instituição desse tamanho, que está no Brasil inteiro, você tem, sei lá, 200, 300, 400, 500 professores falando sobre o mesmo tema. Tá? Que é o que enriquece o conteúdo. Então, a gente não pode pegar a Malu aqui, vem cá, Malu, você vai falar, eu vou tomar como verdade que o que ela falou de equação do segundo grau basta para eu passar isso para a rede toda. Tá? Para a minha rede de ensino. Não é assim. É o que ela fala, é o que ela fala, é o que você fala, é o que o outro fala. É o feedback que eu tive do aluno. Tá? Porque qual o feedback que eu tenho do aluno?
É a avaliação que a gente faz em cima do conteúdo que a gente passa. E ela passando equação de segundo grau para um aluno de São Paulo, às vezes é diferente. Por mais bizarro que possa ser, e acho que quem é educador vai entender o que eu estou falando, tá? Eu não sou educador, mas eu entendo que funciona assim, porque eu já sentei no banco do aluno. Tem 2 professores falando sobre o mesmo tema para mim. Um eu entendo o que fala para mim, o outro eu não entendo. Tá? E não é porque o outro professor é ruim, mas porque a didática de um professor foi mais aderente comigo do que a didática do outro. Tá? E essa didática é importante. Quando você está vindo para o momento que a gente está, que a gente não tem mais a barreira física dentro da sala de aula, como é que você leva essa didática para um vídeo? Tá? Como é que você cria o engajamento do aluno? Porque é fácil apontar uma câmera para um professor hoje e falar assim, ó, vem cá, fala de fórmula de Bhaskara, aqui que eu vou gravar, e vou pegar isso e jogar para a minha rede inteira como uma videoaula de fórmula de Bhaskara. Você não cria o engajamento desse jeito. Você não dá aquela vontade, eu não posso falar o que eu pensei, mas você não dá aquela vontade do aluno pegar e estudar. Tá? Estudar tem que ser legal. Tá? A gente vê, a gente é o tempo todo impactado por grandes exemplos positivos que a gente tem na internet. Vez por outra, você vê lá um professor que começa a bombar no YouTube. Ah, porque esse professor é o professor da vez. Tá? Por quê? Porque o cara soltou qualquer amarra que ele tinha, sentou lá e gravou uma aula do jeito que ele entendia. Tá? O conceito, o conteúdo da aula está lá. Mas ele não se prendeu às barreiras que são impostas hoje, ou que até então, até pouco tempo atrás, eram impostas por um modelo presencial. Tá? Esse é o primeiro grande erro que eu vejo na tecnologia. É você pegar e tentar transpor um modelo presencial para o modelo à distância. Tá? E você vai falar, pô, Marcelo, mas você está falando para mim de educação de colégio à distância? Sim. Sim, não tem, o nosso aluno ele aprende à distância o tempo todo. Ele está lá cumprindo a formalidade dele de sentar na carteira dele dentro da escola, mas eu tenho plena convicção que ele aprende muito mais fora do que no ambiente de aula. Lá a gente está cumprindo a formalidade da educação. E eu acho que vai chegar um ponto que isso vai se quebrar. Tá? E aí a instituição de ensino que detiver o conteúdo e o conhecimento e que não tiver amarrado com as barreiras físicas e com o modelo tradicional, é onde vão conseguir produzir grandes ferramentas de tecnologia educacional, para ensino mesmo. Você acha que o objetivo já está nesse caminho? A gente está e a gente pensa muito seriamente nisso. Tá? Muito mais do que chegar e falar assim, olha, vem cá, eu vou mostrar para vocês um player de vídeo, um bot, um site, uma plataforma, um LMS, que é um ambiente de aprendizado interessante, customizado, muito mais do que fazer isso, porque hoje você tem pelo menos 55 exemplos diferentes de cada uma dessas tecnologias. Então, você pode pegar de uma prateleira e escolher, olha, hoje eu quero meu player de vídeo assim, amanhã eu quero assado, eu quero um bot assim, eu quero um bot assado. Você escolhe, isso são produtos de prateleira. O que não é um produto de prateleira é o conhecimento. E nem pode ser. Por mais que ele esteja sendo tratado hoje como. Eu não acho que a gente deva tratar o conhecimento como um produto de prateleira. Tá? Peraí. Já foi esse? Eu vou pular. A gente não está nem lendo, a gente está prestando atenção no que você está falando, viu? Não, isso daí é muito chato. É muita coisa escrita, é muito chato. O que é isso aqui, gente? Isso aqui, eu garanto para vocês que é um pouco do que a gente usa de tecnologia, e aí é a TI mesmo, eu descendo para a área de TI.
são algumas das linguagens que a gente usa para a produção de plataformas, das nossas plataformas educacionais. Tá? Malu. E um pouco. Olha isso. Isso realmente... Tudo que o aluno aprende passa por aí? Não. Não. Tudo que o aluno aprende passa por aí? Não. Tudo que o aluno aprende passa... Eu ainda reforço. Tudo que o aluno aprende passa pelo professor. É mesmo. Isso é o que ele usa, né? Tudo que o professor usa para transmitir o que ele precisa para o aluno, eventualmente passa por uma ou mais dessas tecnologias. Tá? Quando não, todas elas, tá? No conjunto todo. Tá? Isso interessa pro meu educador? Não. Isso interessa pro meu aluno? De forma nenhuma. Isso é para vocês saberem o que a gente tem que fazer, qual o tamanho da nossa lição de casa, para que a gente consiga fazer alguma coisa minimamente interessante. Tá? Hoje a gente tem uma equipe dentro do Objetivo, na área de tecnologia, pensando em desenvolvimento de TI, da ordem de mais ou menos umas 200 pessoas. Tá? Só para desenvolver novas tecnologias, é isso? Pensando em tecnologias, em todas as frentes. Em todas as frentes. Tá? Quando não, a gente traz para dentro da área de TI, o que é muito proveitoso, professores que não estão contaminados com o bichinho de TI. Tá? Mas detém o conhecimento. Exatamente. E isso para a gente é importante. Porque se a gente tiver um professor da área de tecnologia, ou que é aquele cara que entende um pouco mais de TI, a tendência é que você desvirtue o processo de educação para um processo somente tecnológico. E é isso que a gente não quer. A gente traz para dentro da área de tecnologia, às vezes, o professor mais leigo na área de TI. Senta aqui, o que você precisa? O que você quer? Ah, eu queria fazer isso, eu queria que minha aula acontecesse desse jeito. Mas ele não tem nem ideia da tecnologia que está por trás. E é bom porque ele não cai no vício de falar, olha, eu quero um player de vídeo, eu quero uma plataforma responsiva. Isso para a gente é ótimo. É uma das amarras que a gente tira desse processo de criação tecnológica. Tá? Vamos, isso daqui é o título da palestra. Eu também não vou passar, que isso aqui é muito chato. Tá? A gente começou a trabalhar, a gente fala que a gente começou a ensaiar o processo de aprendizado online em 1990. Tá? Eu ainda acho que esse conceito é um pouco errado. Porque o que a gente entende hoje como ensino online? É tudo que vem pela internet, né? Veio pela internet, a gente considera online. Se a gente pensar na história do Objetivo, que a gente transmitia lá nos idos bem antes de 1990, que a gente transmitia palestras por canais de televisão aberto, isso não é uma transmissão online. Então, esse conceito na década de 90, a gente tem os primeiros registros. Não, vamos corrigir isso daqui, vamos colocar na perspectiva correta. Em 1990, a gente começa a fazer os primeiros ensaios para transmissão de conteúdo por uma outra mídia chamada internet, que estava surgindo no Brasil. Tá? Ela já existia fora do Brasil. Não com tanta capilaridade, mas existia. Tá? Então, para quem não se recorda, mais ou menos nessa data que a internet chegou aqui. E aí a gente começa a se valer de uma outra mídia para passar conteúdo. Tá? E aí, respeitando-se as limitações da época. Tá? Hoje a gente fala, passar vídeo é obrigação.
Eu vou contar uma história para vocês. A gente começou a transmitir vídeo pelo site do Objetivo em 2001, tá? Passava como, Vanini? Como é que era? Streaming de vídeo. Ah. Streaming de vídeo. O que é? Ah. Transmissão de vídeo do jeito que é feito hoje, tá? Só que é que hoje é difícil. A gente tem internet no nosso celular ultra rápida, a gente tem internet em casa ultra rápida, mas em 1990 você não tinha isso daí. Você acessava por linha telefônica. Era outro contexto de realidade. Era outro mundo. E eu lembro, falando uma historinha rapidinha, eu entrei no grupo em 2001. E eu trabalhei antes de entrar aqui, eu morava na Alemanha e trabalhava com a parte de transmissão de vídeo lá. Obviamente, a gente tinha um outro contexto tecnológico fora do Brasil, né? Que não era a nossa realidade. Mas eu lembro que quando eu fui contratado para o grupo, o primeiro trabalho que eu tive é assim, olha, vai para uma unidade nossa do Objetivo em Brasília, vamos fazer uma transmissão da correção do vestibular da UNB pela internet. E aí, para vocês entenderem a disparidade de mundo, né, de conceito. Nós temos um canal de televisão tradicional, tá? E nessa época, as transmissões das correções de vestibular eram feitas por esse canal de televisão em Brasília. Tá? O canal nosso era televisão mesmo. E eu fui viajar com o engenheiro do canal de televisão, ele sentou do meu lado no voo, e uma pessoa extremamente gabaritada. Ele falou, Vanini, me explica que história é essa de passar vídeo pela internet? Mas dá para fazer isso? Aí eu lembro que eu brinquei com ele. Eu falei, olha, cara, a única coisa que não dá para passar pela internet é sinal de fumaça, né? Porque vídeo e qualquer outra coisa vai. Aí cheguei lá no colégio, né? Peguei uma plaquinha de captura de vídeo que sintonizava transmissão UHF. Era uma plaquinha com um receptor de TV analógico acoplado. Pus a plaquinha no computador, sintonizei o canal nosso de Brasília e coloquei isso no site. Por incrível que pareça, nessa época, acho que a nossa unidade lá de Brasília, que era uma unidade, uma das maiores que a gente tinha no grupo, tinha um link de internet para a unidade toda, acho que era de 1 ou 2 megas para a unidade toda. Então, o que a gente fez? A gente parou a unidade e para eu poder usar o link para a transmissão, né? Eu transmitia o vídeo a um pouco menos de 50K. Tá? Eu não vou entrar na ordem de grandeza aqui, mas é muito pouquinho. É muito pouquinho. Tá? 50K, mais ou menos, é a velocidade que se trafegava num modem de acesso por linha de escada, por telefone. Tá? Para vocês entenderem como era isso. E aí o diretor da unidade na época, o que ele fez? Ele chegou e falou assim, vai acontecer a transmissão mesmo? Você garante? Tem certeza? Temos, vamos embora. Então vamos fazer. Eu lembro que ele fez uns folderzinhos, uns flyerzinhos, divulgando que o Objetivo ia ser o primeiro a fazer uma transmissão de vídeo da correção do vestibular pela internet. Dando o endereço do site do Objetivo e falando assim, olha, acesse lá a tal hora que vocês vão acessar, ver a nossa correção. Tá? E pegou esse monte de flyer, pegou um monte de gente lá e falou, vamos para a porta lá da onde está sendo realizado o vestibular da UNB e distribuir esses flyers. Para nossa surpresa, a gente teve quase 1000 acessos naquele dia de transmissão. Obviamente, foi a primeira que a gente fez, a gente não dimensionou corretamente o que a gente deveria fazer, então a gente não conseguiu suportar
essa transmissão. Mas quando a gente fez isso, a gente também não imaginava que teria gente disposta a consumir vídeo pela internet. Tá? E lembrando, voltando, contextualizando, 2001, YouTube não existia. Ninguém, não vou falar ninguém, mas muito poucas empresas faziam transmissão, se valiam da internet para fazer transmissão de vídeo. Tá? E o objetivo foi lá, bancou e vamos e fomos. Tá? Chegou num ponto que as nossas transmissões que eram feitas pelos nossos canais de televisão, que obviamente é um processo, até hoje é um processo mais caro, mais dispendioso, tecnicamente mais complicado para ser feito do que é feito pela internet, ela foi sendo substituída, tá, em importância pela transmissão pela internet. E isso a gente viu um comportamento dentro do grupo. E até com relação ao professor, quando você pegava o professor e falava assim, olha, você vai para a emissora de TV do grupo para fazer a resolução de vestibular. Ah, o cara ia lá, se arrumava. Pô, você vai para a internet, o cara... Era a imagem da derrota, né? Porque eles não acreditavam nesse tipo de mídia. Tá? Com razão. Tá? O que eu quero chegar com essa conversa toda, com esse blá 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 todo? Você está vendo como como a tecnologia ela transforma a gente e não transforma o nosso aluno? Hoje, os nossos professores entendem que a internet atinge muito mais gente do que a televisão. Que aluno nosso senta hoje, que aluno de vocês senta hoje para assistir televisão? Ninguém mais. Ninguém faz internet, isso. É verdade. Ninguém faz isso. Tá? Ah, esse foi um processo desencadeado pelo objetivo? Olha, muito provavelmente, eu arrisco a dizer que muito provavelmente na área educacional, sim. Por quê? Isso faz parte do métier educacional. O próprio DNA do objetivo já traz isso, né, Vanini? Mas um grupo educacional, uma escola observa a outra. Ah, o que estão fazendo, o que não estão fazendo. Tal. E o objetivo sempre, tá? Não fugindo ao DNA dele, do pioneirismo no uso de tecnologia, apostou nisso. Apostou, insistiu, continuou. E a gente observava os nossos pares educacionais e não existia nenhum movimento nesse sentido. Gente, ou a gente está fazendo uma coisa muito fora da curva, ou a gente está fazendo uma coisa muito besta. E deve estar todo mundo olhando para a gente e falando, nossa, esses caras são tudo maluco, né? Fazendo transmissão de vídeo pela internet. E a gente nadou de braçada sozinho nesse mar. Aí começou a cair a fichinha para as outras escolas, para os outros grupos. Aí a gente viu um aqui, vamos colocar uma transmissãozinha aqui, outra ali. Ou seja, hoje ninguém fica fora disso daí. Faz parte do dia a dia. Não né? dá. Você ficar fora desse universo, você está morto. Tá? Então, esse, para mim, é o exemplo mais tangível de como a tecnologia transformou a nossa escola. Tá? A gente fez isso para os nossos alunos, a gente provavelmente transformou os nossos alunos oferecendo esse tipo de objeto educacional lá nos idos de 2000, 2001, 2002, mas as gerações que viriam daí para frente já nascia com tablet na mão, já nascia com celular, já nascia acessando o YouTube. Isso daí para ele, você não transforma um indivíduo desse mais. Exato. Entendeu? Isso é complicado. Você chegar para uma... Eu tenho um sobrinho de 4 anos que ele fica pendurado, ele entra sozinho no YouTube, vai lá e vê os desenhinhos que ele quer. Como é que eu impacto uma criaturinha dessa? É verdade. Como é que eu pego um serzinho desse e falo assim, olha, o que eu estou fazendo é mais legal do que o que você está vendo aí? A minha de 1 ano e meio já quer saber a minha senha. Pois é.
Tá, essa pergunta. Como é que você Então, impacta um jovem hoje em dia Pois com a é. internet? Aí entra o segundo conceito que eu acredito muito. Eu não consigo transformar essa geração digital. Eles já são, a gente tem que aceitar isso e acabou. Tá? Como é que eu crio o engajamento? Lembra daquela historinha que eu falei para vocês? Olha, ela me ensina a equação do segundo grau de um jeito, minha outra professora, me ensina a equação do segundo grau de outro jeito e eu gosto mais dela, aprendo mais com ela. A gente é jornalista. Jornalista também ensina, não, só educador, né? Ensina, ensina. É um jeito de comunicar que você está falando, né? De passar... Além do jeito de comunicar, é eu poder escolher quem vai me ensinar. Tá? É o primeiro passo. Tá? Então, o que a gente está falando? Em personalização do ensino. Você impacta, você traz o cara para dentro, você traz o aluno para dentro, você cria esse engajamento como? Olha, tá aqui, ó. Escolhe como você quer aprender. Escolhe qual dos 55 professores nossos que dão equação do segundo grau você quer que te ensine a dar equação do segundo grau. Se o cara que começa de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Mas como que funciona isso, Vanini? Para você criar então vamos dar um passo atrás. Não, assim, se eu posso escolher, quer dizer, o aluno pode escolher o professor, eu não entendi direito. Então, por isso que eu falei, vamos dar um passo atrás. Vamos para a nossa sala de aula física. Tá? O que me restava como aluno quando eu entrava na aula, entrava numa sala de aula? Era aceitar que eu ia ter aula com a Malu, mesmo não gostando do jeito que ela me ensinava, que ela me ensinasse equação do segundo grau, só me restava aceitar isso como uma verdade universal. Malu, vem aqui, paciência, eu tenho que chegar e tenho que assistir sua aula. Tá? Eventualmente, e a gente fala eventualmente, porque os professores mais bem preparados chegavam numa classe de 20, 30 alunos, e olha só, eu falo que eventualmente porque isso não era obrigação ou não estava só na mão do professor. Mas você pega um professor e coloca numa sala de 20, 30 alunos, ele vai sacando como cada um aprende. Tá? Então, assim, olha, naquele ambiente mais restrito, a Malu entende que o Vanini é mais limitadinho, então ela precisa pegar na minha mão e sentar na carteira do meu lado e falar assim, Vanini, vem cá que eu vou te ensinar a equação do segundo grau, blá, blá, blá. E nisso um educador sabe muito bem, né? Quando ele faz um elogio. Exatamente. Agora, como é que você faz isso no virtual? Porque você não tem o contato com o aluno. Você não sabe quem está do outro lado. Você primeiro precisa fazer uma análise comportamental dele, você precisa criar mecanismos para fazer uma análise comportamental. E se você não... E por que essa análise é importante? Porque na tecnologia, gente, é matemática. Tá? E matemática funciona com métricas, né? Você pode ser tão exato assim na análise de um ser humano? Não. Mas a matemática e as métricas, elas te dão bons indícios de como você deve conduzir o teu ensino. Para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. Então, você tem que fazer essa análise comportamental. Você tem que ir recolhendo subsídios desse aluno em tudo que você puder. Tá? E o que é essa análise comportamental? Se você não está vendo, eventualmente você entender quais os gostos do seu aluno, como ele navega na internet, o que ele consome na internet, se ele é uma figura mais propensa a ser mais engajado com vídeo, ou com texto, ou com livro interativo digital. Tá? E acredite, existem mecanismos de você fazer isso. Tá? O Google faz isso o tempo todo com todo mundo, numa ordem de grandeza global, para entender você como ser humano, para poder te ofertar mais assertivamente uma viagem, Nossa, outro dia eu fiz uma pesquisa de viagem, agora eu abro o computador, tem viagem de tudo quanto é lugar, é assim que funciona. Sim. Sim. Mais ou menos, quer dizer, o Google sabe... Agora é assim, ele sabe que você se interessa por viajar. E assim acontece com a educação. Daqui a um tempo isso daí vai se especializando e ele vai entender que você, olha, eu gosto mais de viajar para o sul do Brasil do que para o norte do Brasil. E essa análise que é feita
a forma da educação? Isso é uma das métricas que são recolhidas o tempo todo de tudo que a gente faz na internet. Tá? A outra métrica, e aí voltando para o nosso ambiente aqui, a outra métrica mais palpável é você como educador, como é que você avalia o aluno? Você dá uma prova, pega o resultado dele e vê, olha, você foi bem aqui, foi mal ali, enfim. Tá? Aí qual o terceiro passo disso? É você começar a cruzar essas informações. Tá? Para você poder ofertar um conteúdo personalizado, tá, você precisa começar a entender o seu aluno de uma outra maneira. Você precisa entender o seu aluno, o que ele faz fora da escola, o que ele faz dentro da escola, como ele interage com o amiguinho dele na rede social, como ele interage com o professor na rede social, qual o resultado dele das provas. Tá? E aí é onde a gente chegou no desenvolvimento de um produto, que obviamente ainda está em desenvolvimento, porque ele é de extrema complexidade. E assim, ó, vamos voltar para a realidade. A gente vai andar aqui nessa feira toda e vai ver pelo menos umas 15 escolas diferentes, uns 15 sistemas de ensino falando, olha, eu tenho conteúdo adaptativo, eu tenho inteligência artificial. Toda essa conversa que eu falei para vocês aqui, nós vamos encontrar uns 15 aí que falam a mesma coisa. Eu quero falar de inteligência artificial. Você vai falar ainda? Vou. Ah, acho bom. Vou falar ainda. Quero saber. Vou falar ainda. Tá? Mas, gente, inteligência artificial é um negócio complexo. Tá? Nossa, eu troco de slide e toda hora eu tenho a impressão que eu estou voltando para o mesmo slide. Se eu estou indo para frente, eu estou indo para trás aqui. Aí, aqui. Vamos lá. Agora sim. Isso que eu queria mostrar para vocês. Lembra que eu falei para vocês que nós somos um grande produtor de conteúdo? Tá? Eu tenho atualmente produzidas e gravadas para o colégio, só para o Colégio Objetivo, 4.000 aulas diferentes sobre todos os nossos tópicos, de todas as nossas apostilas. Para cada tópico de apostila nossa, a gente tem pelo menos, e não só isso, mas pelo menos um conteúdo de videoaula gravado. Quer dizer, o aluno, ele lê, ele tem a aula e ele tem aquela aula também em vídeo, é isso? Tem vídeo. A mesma aula? Tem vídeo. Tá. Qual foi o primeiro empecilho que a gente teve aí? Gente, pô, eu tenho 4.000 aulas gravadas, a gente eu sou um cara organizado, então eu tenho lá a minha planilha do Excel, onde eu tenho lá o título da aula, quando a aula foi gravada, o professor, qual foi o tema da aula. Ah, bacana, tá? Então, o máximo que eu conseguia fazer era isso. Pegar lá, eu tenho 4 aulas gravadas, vamos lá de novo, equação do segundo grau, de professor XYZ, e assim por diante. Tá? Isso me basta para construir um conteúdo, para ofertar um conteúdo personalizado? Não. Porque eu não sei até então eu não sabia o que o professor falava dentro dessas 4.000 aulas. Eu sei o que eu gravei, tá? Mas era humanamente impossível e ainda é. A gente vai ver que é humanamente impossível porque isso hoje é feito por um algoritmo que a gente usa é um machine learning. Depois eu entro nesse eu explico isso melhor para vocês, tá? Mas esse algoritmo me possibilitou extrair de dentro dessas 4.000 aulas o que o professor estava dizendo dentro. Tudo, letra por letra, texto por texto, o que o professor estava dizendo dentro das videoaulas. Tá? E aí, quando eu tenho isso, melhorou muito o meu nível de assertividade para oferecer aquela aula. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer com essa conversa toda aqui. Tá? Isso é uma videoaula? Isso é uma videoaula nossa, do colégio, tá?
uma aula de física, tá? O professor Naldo. Tá? Qualquer aluno acessa, né? Qualquer aluno nosso Ok. tem acesso a isso. Tá? Aqui, eu tenho a transcrição do que o professor está falando. Tá? Isso aqui é gerado em tempo real. Tá? É um algoritmo que lê o meu arquivo de vídeo, extrai a fala do professor. Tá? E isso daqui eu consigo indexar aonde eu preciso para poder culminar com um oferecimento de conteúdo personalizado. Tá? Aqui a gente fez umas gracinhas no vídeo, só para demonstração de tecnologia. Tá? O que eu consigo fazer? Imagina só, eu tenho 4.000 aulas gravadas. Tá? A gente é um colégio que recebe estudante do mundo inteiro. Eu vou ter que gravar, eu vou ter que pegar esse conteúdo e preparar em outra língua. Temos unidades até no Japão, né, Sim, sim, a gente tem uma unidade do Colégio Objetivo, que por sinal é bem grande no Japão. Ah, aí, ó, coloca o japonês então. Ó. Eu vou passar uma por uma aqui. Tá? O que eu fiz? Eu pego essa aula instantaneamente, eu passo ela para a língua, para uma dessas 5 línguas. Virtualmente hoje eu tenho por volta de 22 línguas diferentes, mas que não, na verdade acho que eu não preciso pegar minha aula e o inglês transcrever é básico, né? Pro árabe, né? É. Enfim, acho que a gente não tem nenhum aluno que demande isso, mas se tiver, tá lá, existe isso. Tá? Olha, eu quero oferecer a aula em alemão, tá? O áudio continua em português, mas o meu aluno consegue acompanhar o que o professor está falando numa língua que lhe convém. Tá? Inclusive, tá? Ele pode vir aqui e fazer buscas dentro da fala do professor. Tá? E aí eu estou falando aqui, ó, o aluno vem e faz a busca dentro dessa aula. Agora você imagina, quando eu tiver... Hoje eu estou, das 4.000 aulas, nós já estamos com, acho que 3.200 aulas indexadas desse jeito. Quando a gente atingir todas as 4.000 aulas que a gente fez, imagine eu fazer uma busca contextual e textual dentro desse hall de aulas aí. Tá? Eu não preciso, eu quero saber, olha, eu quero saber o professor que fala sobre isso. Puta, caiu lá. 5, 6 aulas diferentes, de 5, 6 professores diferentes. Eu escolho o que eu quero, qual que mais me agrada que passe esse conteúdo para mim. Mas... Vem mais para cá. Deve Alô? Quando você diz, o aluno está assistindo essa aula, aí ele está aqui, nós estamos no alemão. Esse buscar no vídeo é o quê? Ele está assistindo... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Cadê o... Ele busca o quê no vídeo? Outras informações da aula ou da mesma aula? Oi? Não, dessa aula. Eu vou trocar para português porque vamos no normal. O meu alemão hoje não está muito bom. Então, peraí. Deixa eu ver o que eu vou... vou escrever aqui, ó. Eu estou assistindo a aula e você vai... buscar um termo qualquer aqui, tá? Igual. Ah, entendi. Ó, tudo que ele achou dentro da aula, ele marcou. E quando eu venho aqui... Opa. Não. Era para estar funcionando. Mas essas coisas acontecem na tecnologia. A palavra que ele escolheu vai aparecer... Supostamente ele deveria... Um resumo, é isso? Quando ele clica aí, ele posicionaria o vídeo no... Eu não sei, deve ser algum bugzinho aqui. Mas ele posiciona o vídeo no tempo que o professor fala aquele exato termo dentro da aula. Tá? Por que isso é legal? Como é que o aluno... Como é que se consome vídeo na internet hoje? Quais são os vídeos que tem mais apelo para você consumir? É aquele vídeo curtinho, aquele shortzinho de 1, 2 minutos. Eu não consigo dar uma aula em 1, 2 minutos. Eu sou obrigado a ter um tempo mínimo para dar aula. Tá? 15 minutos, meia hora, 1 hora.
Tá? Só que, meu, senta na frente de um computador e fica assistindo. Pega o seu tablet e fica assistindo, seu celular, e fica assistindo meia hora uma aula no celular. Você não consome o vídeo desse jeito. Tá? De repente, eu quero saber só a explicação do professor sobre um tópico. Eu vou, faço uma busca, e ele me traz a fala do professor. Ah, beleza, eu já sei, ouvi o que eu queria, a explicação sobre aquilo, acabou. Aquela parte que eu não entendi, eu digito ali e volta para mim, é isso? Exatamente. Ah, perfeito. Exatamente. É uma pena que não está rolando aqui. Vamos voltar lá para... Aí... Não, tá aqui. Isso. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Nós de novo aqui. Ainda bem que é curta, né? Tá, esse é um objeto educacional. Quando a gente pensa que a gente tem alguns objetos educacionais simples, que é o vídeo, o livro-texto, enfim. O que mais que a gente tem? Um conteúdo que está dentro de um site. A gente precisa indexar isso. Texto é muito fácil você buscar. O vídeo até então não era. Problema do vídeo resolvido. Tá? O que a gente fez em seguida? A gente criou um outro produto onde você vai conseguir, por meio das avaliações que nós somos obrigados a aplicar para os alunos, a gente internaliza esse resultado, a gente pegou um banco e eu vou dar o pulo do gato para vocês aí. A gente pegou um banco de questões nosso, que está na ordem hoje de umas 50 mil questões. Para cada uma dessas questões, a gente indexou os nossos objetos educacionais. Tá? Então, assim, olha, eu sei que para essa questão da prova que foi aplicada, o aluno teria que ter acessado esse tópico da apostila, ter assistido essa videoaula, ter feito esse exercício, que tornaria ele apto a resolver aquela questão da prova. Tá? E até então, o que eu tinha? Eu tinha a prova aplicada, eu devolvia a nota para o aluno, não fazia nada com aquele resultado, a não ser assim, aprovar ou reprovar o aluno. Tá? E quando o aluno ia mal na prova, eu pegava, ele sentava na cadeira dentro da sala de aula e falava assim, olha, professor, o que eu faço agora, meu filho? Você abre na apostila na página tal, lê de novo lá e vai para a sua prova de recuperação. Basicamente era isso que a gente fazia, né? Aqui, o que a gente fez? A gente fez um sisteminha. Deixa eu ver aqui. Norteando sua trilha de conhecimento. Que frase bonita, Vanini. A gente escreve bonito. Né? Escreve bonito. Aprendizagem adaptativa, também bonito. Tá. Isso aqui são dados reais, a gente escondeu só o nome do aluno por uma questão de preservar o nome dele. Mas, enfim, eu tenho essas duas provas aplicadas. Tá? E é um sistema que a gente colocou recentemente no ar, ainda a gente está homologando ele, está testando, mas já feito baseado em dados reais. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu faço uma análise de desempenho dessa prova dele. Tá? Esse aluno, ele podia tirar no máximo 10 nessa prova, ele tirou 7,75, eu tive 5 acertos, 0 erros e 5 acertos parciais. Tá? O que a gente fez? A gente sentou com o pedagógico e pegou as nossas questões discursivas e quebrou em 1/4 e 1/4. Tá? Então, o aluno, depende do entendimento do professor, o aluno tirava 0,25, meio, 0,75 e 1. Tá? Isso é importante para a gente pelo seguinte, o acerto, beleza, o acerto não se discute, o aluno acertou 100% da questão, ok, vamos para frente. Tá?
O que acertou de 0,75 para baixo, alguma coisa falhou. Tá? O 0,75 não nos preocupa porque, de repente, pode ser um acento, pode ser alguma coisa que o professor tirou lá por um preciosismo, 0,25. Agora, a gente entendeu, pedagogicamente falando, que o meio para baixo, o aluno errou 50% do conteúdo que ele precisava, do conceito que ele precisava para atingir aquela nota, aquele 1 naquela prova, ele perdeu. Tá? E aí a gente já entendeu também que esse 50% já não era um preciosismo do professor, tinha alguma demanda de conteúdo que o aluno precisava reforçar ali dentro. Tá? Então a gente construiu isso junto com os professores, junto com o nosso departamento pedagógico. Tá? Então o que acontece? Eu tenho aqui o que a gente internamente chamou de trilha de aprendizado. Tá? Mas não levem esse nome muito a sério, não, porque a gente também está amadurecendo esse conceito aqui. Então, aqui eu tenho as questões. Tá? Então, por exemplo, nessa questão aqui, ele acertou 50% da questão. Tá? O sistema identificou que ele acertou 50% da questão. Eu ofereço exercícios vinculados a questão. Ofereço conteúdo, que é o tópico que ele referente àquilo que ele precisaria. Isso aqui é a versão digital do que está na apostila. Tá? Isso foi previamente indexado pelos professores. Olha, para essa questão, a resposta, o conceito para ele responder, está nessa parte da apostila. Tá? Ou uma videoaula referente ao aquele conceito. Tá? Quer dizer, você consegue detectar aonde o aluno foi mal, e aí já automaticamente você faz uma análise do aluno e já tem o sistema conteúdo. oferta o conteúdo para ele. Tá? Dentro da questão, que ele precisa, tudo. né, Sim. Vanini? O conteúdo Sim. que ele precisa. E aí, gente, é o seguinte. Vamos voltar aqui. Esse sistema, como qualquer outro sistema baseado em inteligência artificial, ele precisa se retroalimentar. Tá? Imagina que isso daqui é uma criança, esse sistema é uma criança que não sabe nada ainda. Eu estou treinando ele, tá? Para que ele me oferte cada vez mais e cada vez mais assertivamente os conteúdos. Tá? E como é que eu faço isso? Eu preciso criar um histórico de avaliação desse aluno. Tá? Aqui, como esse sistema foi colocado recentemente no ar, eu tenho 2 provas. Mas à medida que eu faço o acompanhamento do aluno no nosso processo educacional, eu sei qual é a evolução dele. E a gente não pode perder da perspectiva que a gente produz o conteúdo. Lembra aquela história que eu falei? A gente produz o conteúdo dos pequenininhos até a pós-graduação. Tá? Por isso que a curadoria do conteúdo é importante. Porque sem uma curadoria de conteúdo bem feita, eu não consigo ter isso aqui funcional. Tá? Silvia. Temos perguntas. Qual que é o seu nome? Helena, a pergunta é de uso exclusivo somente para os alunos do objetivo da central? Ou é para todo o material? Isso daí vai ser para plano piloto. Não, isso daí nunca nenhum projeto tecnológico nosso é só para o objetivo próprio, o que a gente chama de objetivo central. Uhum. É sempre para o sistema de ensino, tá? Só que Ou seja, os conveniados têm sim, direito. terão direito. Ainda vão ter sim, nessa mas área, nessa plataforma. Como é um Ok. sistema que a gente ainda está amadurecendo ele, a gente precisa, como todo sistema, a gente precisa amadurecer ele num ambiente que a gente tenha maior controle. Porque você imagina só, o tamanho do sistema educacional objetivo, e cada um com a sua métrica de avaliação diferente, enfim. A gente tem que fazer isso hoje num ambiente controlado,
para colocar o sistema à prova, tá? Eliminar possíveis problemas que tenham passado no desenvolvimento desse sistema, que é inerente à construção de qualquer sistema tecnológico. Funcionou, está redondo, vamos estender isso para o conveniado. Tá? É lógico, aí eu preciso ter um sistema que seja um pouco mais aberto para contemplar algumas realidades do conveniado que não são as minhas realidades objetivo, e o conveniado vai ter que se enquadrar em algumas regras da matriz. Mas entendeu? o sistema será extensivo aos conveniados. Sim. O que acontece hoje é que o nosso conveniado tem todos esses objetos educacionais já à disposição. Tá? A gente criou um sistema para dar uma inteligência para dar uma inteligência de oferta desse conteúdo para todo mundo que usa esse ecossistema do objetivo. Tá? Então, sim, respondendo a sua pergunta, na verdade é uma premissa interna nossa, assim, ó, não é nada que a gente faz é só para isso, é só para esse universo ou só para aquele universo. Tem que ser feito para todo mundo. Tá? É isso aí. Quem mais tem perguntas? Qual que é o seu nome? É Karine. Vanine, eu queria saber, dentro da sua visão, né, eu percebo que você é totalmente da área de tecnologia, e eu queria saber como que você enxerga a figura do professor dentro dessa nova realidade. Pensando naquele professor bem tradicional, né, giz, lousa, os alunos todos sentados naquela carteira, que são totalmente digitais, esse professor que é analógico e que tem essa infinidade de coisas que são necessárias hoje em dia para ele poder atingir e engajar o aluno. Como que você enxerga esse papel que a gente vê que tem que ser transformado, mas que ainda tem aquela resistência, digamos Eu assim? tenho essa curiosidade É um pouco também, perdido, queria saber. O professor ele fica, assim como a gente, né, para se adaptar, o professor fica um pouco perdido, como que ele se encaixa isso tudo, porque ele ainda é analógico, né? Não, mas eu entendi a pergunta dela sobre outro aspecto. O professor vai, e me corrija se eu estiver errado, o professor vai ser dispensável nesse processo ou o professor vai perder a importância nesse processo? Que eu acho que é a primeira questão que vem. Tá? Eu vou falar e peço que ninguém me bata pelo que eu vou falar, e assim, assumo a absoluta responsabilidade pelo que eu estou falando como uma opinião pessoal minha e que de maneira nenhuma possa se refletir o pensamento do objetivo. Tá? Eu acho que o professor que entender mais rápido que ele não é o dono, o proprietário do conhecimento dele mais, ou que ele aceitar isso mais fácil, esse processo é transparente para ele. O que acontece? Eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas cabe. Antes de ser responsável pela área de tecnologia do grupo, eu cuidava da parte de produção de videoaula dentro do grupo Unip Objetivo. E aí um dia eu coloquei um professor dentro do estúdio para gravar, e no meio da gravação eu falei, professor, corta, vamos fazer de outro jeito. Não, meu Deus do céu, aqui quem manda... Professor acostumado, não, né? Com aquele porque esquema o tradicional. professor é igual o piloto de avião, né? O piloto de avião que manda dentro do avião e não tem conversa. Tá? O professor é o que mandava dentro da sala de aula. E é o que mandava mesmo, não é o que manda hoje mais. Porque o ambiente de educação, ele isso aí, eu não estou nem falando se isso vai acontecer. Hoje não está restrito às 4 paredes da sala de aula. Então, ele não manda mais dentro da sala de aula. Mas quem é o professor moderno dentro da sala de aula hoje? O professor moderno entende que ele não precisa ser proprietário do conteúdo para participar desse processo. Ele não precisa ser dono do conteúdo. Oi? Exatamente. Até porque aí a gente amarra com tudo aquilo que eu falei. Você não estava prestando atenção no que eu falei, né? Claro que estava prestando. Estava dormindo. Vanine, prestei muita atenção. Quando eu falei para você que tem 50 maneiras diferentes de se passar um conceito.
você, boa professora, não vai se apegar à sua maneira. Você vai estudar ou vai tomar contato com as 50 maneiras diferentes e vai administrar isso, que é o que ela falou, administrar como você vai passar esse conceito. Quem disse que o seu conceito é o melhor ou o pior? Tem outros diferentes. E o que está em julgamento aí não é isso, é melhor, se é pior. Mas o professor tem uma tendência forte a, olha, aqui esse quadrado é meu. Esse quadrado da sala de aula é meu. Por isso que eu vim com essa história do estúdio. Porque quando a gente colocou o professor dentro do estúdio e cortou a aula dele e falou, olha, você vai gravar de outro jeito. Ele quis me esganar dentro do estúdio. Não, porque quando que alguém cortaria a aula dele dentro da sala de aula física? Isso é inconcebível. Aí você fala, professor, aí foi a primeira vez que eu tomei consciência de falar assim, nossa, para mim isso é tão natural, mas o professor não é, que ele não é mais detentor daquele poder absoluto dentro da sala de aula, não tem mais isso. Então ele precisa também interagir com essas coisas diferentes. Ele precisa conhecer o perfil do aluno, é isso? Não, ele precisa interagir com o passar o conteúdo. Esquece o aluno. Ele precisa interagir com ele mesmo interagir com a dinâmica de passar aula. O conteúdo de uma outra forma. Ele precisa aceitar que isso existe e que isso é normal e que isso acontece. Ele precisa aceitar que aqueles 50 anos que ele passou dando aula, de repente, não é mais assim que não é tão legal assim, ou não é desse jeito que acontece hoje. Mas, voltando à pergunta dela, o que o professor precisa fazer, então? Não, aí eu vou responder. Ela falou, qual a importância do professor? Para mim, total. Eu não consigo tirar o professor dessa equação. Você nunca vai ter um sistema que produza conteúdo. Por isso que eu falei, vamos tomar cuidado com esse termo inteligência artificial. Você não vai ter um sistema... A inteligência artificial existe, sim. Eu não estou ignorando isso que existe no mundo, existe, sim. Tá? Eu só estou tentando trazer para o contexto correto. Tá? Você não vai ter um sistema que produza o conteúdo. Tá? O conteúdo, o conhecimento é sempre esse professor. Esse de 50 anos, de 30 anos, sim, não importa. Sim. A forma de passar... Sim. Então, assim, você perguntou para mim, olha, qual a importância só um minutinho. Qual a importância do professor? Eu acho que o professor não deve nem se sentir ameaçado com esse tipo de tecnologia. O professor, ele é parte, ele é isso, ele está dentro da tecnologia, ele está nesse contexto. Posto isso, eu não consigo te responder de uma forma melhor, a não ser que o professor é e sempre será a peça fundamental. A peça fundamental da coisa, mas não a única peça fundamental. Esse é o detalhe. Nessa máquina de passar conteúdo, antigamente você tinha uma única peça fundamental, que era o professor. Agora você tem a lousa. Você tem a lousa é a mídia do professor. É. Hoje você tem algumas outras peças fundamentais, tão importantes quanto, e o professor precisa saber dividir essa responsabilidade. A tecnologia está ajudando o professor, então, a passar mais conhecimento. É assim que eu vejo esse processo. Ok, temos mais uma pergunta aqui. O seu nome, por favor. Antônia. Antônia, qual é a sua pergunta hoje aqui para o Vanini? É um complemento disso que você falou. No momento que você tem o machine learning, eu estou entendendo que esses resultados do processo de conhecimento do aluno, ele também é passado para o professor. Então, o professor também passa a conhecer um pouco mais como é que esse aluno está aprendendo, sem qual é a dúvida. dificuldade dele. Sim. Mas por isso que eu falei, é um sistema e um ecossistema que ele se retroalimenta. Tá? O sistema aprende com o professor, aprende com as métricas extraídas do aluno, e isso é devolvido para dentro do sistema, que torna ele mais inteligente para extrair métricas e dinâmicas melhores dos alunos e ofertar coisas, entendeu? Aí você entra num círculo virtuoso de troca de conhecimento dentro desse ecossistema. Atualmente, essas informações estão disponíveis para os professores, para eles avaliarem como é que estão os alunos. Sim, sim. O que eu acho que, assim, isso tem que... o professor não... Mais uma vez, isso aqui tem que ser uma coisa natural para o professor. Ele não tem que pensar que isso existe.
Eu não vou pensar para respirar. Eu sei que isso existe. Eu sei que tem um sistema recolhendo isso para mim, essas informações por trás. Eu vou aceitar isso e vou acreditar e vou aceitar que ele está fazendo isso de uma forma correta. Porque esse sistema foi construído por pessoas, por pessoas da área acadêmica, por pessoas da área pedagógica. Então, eu tenho que assumir que isso daí foi construído corretamente. Tá? É como se fosse uma constelação educacional, né, Vanini? Cada um tem o seu lugar ali, né? O professor tem que, nesse papel transformador, o professor também está mudando. Peraí, que tem uma complementação. Tá bom assim, do jeito que nós estamos fazendo? Tá bacana? O que eu quis dizer, eu concordo com o Vanini, né? O professor, quando eu digo ele é administrador, o aluno, né? O adolescente, a criança, ele não sabe administrar o que ele vai aprender, o que ele quer conhecer. Claro. O professor vai gerenciar, Claro. administrar e mostrar este conteúdo e trabalhar. E o aluno devolve alguns conhecimentos, então é uma troca de informações. Olha, então, eu isso eu acho que ajuda muito nessa situação. Eu vou entrar num terreno espinhudo ou espinhoso, de uma área que não é a minha, tá? Que é a área pedagógica, mas que eu estou mergulhado nela todo dia. Tá? Eu acredito, como profissional da área de tecnologia, eu acredito sim, e me perdoa o contraponto, eu acredito sim que o aluno, eu tenho que colocar na mão do aluno a possibilidade de ele administrar como ele quer aprender. Esse ele pode, exatamente. Mas aí você tira o papel? Não, essa administração eu tenho que dar em função do grau de maturidade dele. Eu não vou colocar toda a administração na mão de uma criança, mas eu vou, em certo grau, em certa abertura, eu vou deixar na mão dele escolher uma coisa ou outra. E aí você vai dosando isso até que ele possa plenamente escolher. E aí eu acho que esse limite do plenamente escolher como eu vou aprender, você vai descendo ele. Porque você também vai formando gerações mais Independentes. não é independentes, mas que estão mais acostumadas com esse autogerenciamento de aprendizado. O próprio ensino à distância, né? Eu acho que um pouco mais. Eu acho que é a evolução do EAD. Eu não acho que o... Oi? O EAD para os pequenos. Aqui, porque ela quer interferir. O que você está falando? Não, eu disse que surgiu o EAD. Mais ou menos significa o EAD para a criançada. Só que a gente tem que ter o gerenciador, o administrador que organize, oriente a criança a chegar nessa situação de autoconhecimento, de autogestão. Exatamente. Sempre monitorado pelo professor. É importantíssimo. É importantíssimo. Exatamente. Eu acho que esse papel nunca vai acabar. Nunca. Pode entrar a tecnologia que for. Tem que ter uma orientação, né, que vem do professor. Bom, gente, eu acho que estouramos Mais alguma pergunta? Absurdamente o nosso tempo. Malu, então se coloque ali para a gente terminar essa palestra. Mas, Vanini, eu queria só encerrar esse nosso programa com uma observação. Você falou no início da transformação, né? O nome da sua palestra é Transformação. E que é para a gente começar a questionar e olhar para todas essas coisas. Então, assim, acho que o nosso modo aqui de fazer uma palestra foi essa também. A gente quebrou um pouco os paradigmas de uma... Né? Aqui a cadeira está ali, eu acho que quebrou todos os paradigmas. Eu acho que deve ter educador que vai me pegar na saída aqui. Aliás, jornalistas que perguntam também, né? Nossa. Mas então era isso que eu queria observar, Silvia. Tá bom, olha, obrigada, Marcelo Vanini. Obrigado. Eu só queria dizer para vocês que a gente tem várias palestras acontecendo durante todos esses dias e daqui a pouco, às 15h, tem a música e a motricidade oral com o professor Renato Cardoso, Educação Infantil, tá bom? Nós aqui do nosso programa da Rádio e TV Objetivo, a gente faz uma pausa, mas as palestras continuam, tá? Vocês são muito bem-vindos, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada.